Boa noite, gente. Foi no dia 1º de janeiro de 2017 que eu passei a madrugada inteira assistindo vídeo no YouTube, até que um deles me chamou a atenção. Foi esse vídeo da Priscila Alcântara. Foi uma pregação que ela fez no evento ASO 2016. E alguma coisa no jeito como ela falava de Jesus, como se fosse real e, o mais diferente, como se fosse legal, prendeu a minha atenção tempo suficiente para que naquele dia eu entregasse minha vida para Ele e aceitasse Ele como Senhor e Salvador. E desde aquele dia, uma pergunta martelou na minha cabeça e hoje eu vou pedir que vocês reflitam nela. O que você faria se o Criador do Universo te adotasse como filho? Isso mudaria a sua vida? Mudaria de vocês? Foi pensando nisso que dia após dia eu comecei a ler a Bíblia e a orar e a conhecer esse Deus que essa moça tinha me apresentado. E quanto mais eu orava e mais eu lia a Bíblia, mais eu percebia que eu era muito diferente daquele Jesus. E quem eu era? Assim como todos vocês, eu era uma mistura de experiências, traumas, qualidades e com certeza muitos defeitos. Mas, como diz o ditado, pau que nasce torto nunca se endireita. E por causa disso eu já estava conformada. Só que quanto mais eu conhecia ele, mais angustiada eu ficava. Porque se eu tinha esses defeitos e ele não, só tinha uma escolha lógica para se perceber. Ele estava certo e eu estava errada. E como mudar isso? Quando eu ia ficando mais e mais angustiada, Jesus sentou para me contar uma história. Acontece que existia um Deus que há muito tempo tinha criado todas as coisas que eu conhecia. Cada gota d'água, cada árvore, cada animal, tudo com o poder da voz dele. Mas que quando ele decidiu criar o ser que uniria ele e a criação, o elo entre Deus e a terra, ele tinha escolhido fazer com as próprias mãos e dar o próprio fôlego para que a gente vivesse. E assim, ele criou uma relação familiar. E nós, os seres humanos, andávamos pela terra como filhos de Deus. Até que, desobedecendo uma ordem do nosso Pai, a gente escolheu que a gente sabia o que era melhor para a nossa vida. E não Deus. E com isso a gente quebrou para sempre a relação e separou céus e terras. Se antes eu já estava nervosa, agora mesmo é que... Mas isso serviu para que eu percebesse uma coisa. Tudo que tinha acontecido na minha vida, assim como tudo que tinha acontecido com a humanidade, tinha vindo por causa de uma escolha. A gente escolheu o fruto proibido. E eu, sendo influenciado ou não, dia após dia, tinha escolhido me tornar como eu tinha me tornado. Se eu tinha escolhido, era fácil. Era só escolher não ser aquilo, certo? Mas, quanto mais eu tentava, mais eu percebia que aquilo era impossível. E, mais uma vez, eu fiquei muito angustiada. Só que eu continuei a história. E isso é o mais interessante. Ela não para por aí. Acontece que o mesmo Deus que tinha sido desrespeitado e a aliança que tinha sido quebrada foi sendo refeita, ser humano após ser humano, com Noé, Abraão, o povo de Israel, o rei Davi. Mas aliança após aliança, a gente quebrou. E eu percebi que isso não tinha ficado só no passado. Todos os dias, o ser humano quebra alianças, seja aliança de confiança no trabalho, na escola, com a família e até com o casamento. Acontece que a gente vive quebrando alianças em nome do que a gente chama de felicidade, algo que vem a nos preencher. Mas eu percebi, quanto mais tempo eu passava com ele, que a única coisa capaz de nos preencher era aquele que tinha nos dado o primeiro sopro da vida. Então estava tudo perdido, porque se a gente tinha quebrado a relação, agora já não tinha mais como voltar. E o mais impressionante é que esse escritor já sabia o final da história. E por causa disso, ele colocou um plot twist
que deixaria qualquer um embasbacado. O próprio Deus escolheu se fazer homem para que, sendo homem, ele cumprisse a aliança. E a história vocês já conhecem. Jesus caminhou entre a gente, fez muitos milagres e o mais especial de tudo, sendo inocente, ele morreu pela nossa culpa. E numa batalha épica entre o bem e o mal, foi o bem que prevaleceu. E porque o bem prevaleceu, como diz o texto que está ali, a gente teve o direito de ser chamado filho de Deus. E se o próprio Deus tinha dado tudo aquilo, tudo que ele tinha, o próprio filho, o próprio tempo, o próprio amor, a própria vida, eu percebi que só tinha um jeito de eu conseguir fazer as coisas direito. Se Deus tinha entregado tudo, eu também tinha que entregar. E foi aí que começou o meu processo. Dia após dia, eu conheço Ele. E a cada dia eu percebo o que deve ser feito e o que não deve. Na mesma relação que a gente tinha. Uma relação de família, de pai e filha. Eu não tenho todas as respostas, mas eu entendi que estar com Deus é muito mais do que ir uma vez por semana na igreja ou ler a Bíblia de vez em quando. Estar com Deus é se transformar, é ser no mais profundo que a gente pode, é receber o fôlego da vida de novo, é nascer de novo e é viver um novo de Deus. Eu não sei, como eu já disse, de todas as coisas, mas o meu processo já começou. Esse é o Evangelho que transforma. E essa é uma ideia que merece ser espalhada. A minha pergunta é: quando você vai começar o seu processo? Obrigada.